Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Vamos agora agradecer por essa oportunidade, por mais esse trabalho, nessa manhã, no domingo, para que possamos assim ter mais leveza em nossas vidas. Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade. Aonde quer que cada um se encontre, que está conectado nessa rede fraternal, universal, solicitando a Jesus, a Maria Santíssima, aos mestres ascensionados, os nossos queridos anjos, mentores, os querubins e serafins, para que leve as nossas solicitações ao Altíssimo, que é Deus, Criador de nossas vidas. Pai, que a sua divina misericórdia permaneça em todo o universo, permaneça com todos aqueles que são da sua criação divina. São todos os nossos irmãos indistintamente. Rogai, Senhor, rogai por todos nós, e que nos dê dias de alegria, dia de leveza, dia de paz e serenidade. Que a sua paz nos envolva, nos proteja, não só nesse dia, mas em todos os dias de nossas vidas. É assim que solicitamos, em nome de Jesus, a abertura na reunião doutrinária deste domingo, solicitando sempre muita paz para todos nós. Que assim seja. E sigamos agora para ouvir a doutrinária. Olha só, eu queria te pedir desculpa. Tem 3 meses que eu frequento essa academia, 3 meses que eu treino com você, mas eu tenho agido muito errado. Eu tenho te agredido sempre e você fica aí sofrendo, calado. Isso não é justo. Eu queria que você me perdoasse. Você me perdoa? Dá um abraço. Moço, tá tudo bem aí? Não se aproxima de mim que eu sou uma monstra. Você tá passando mal? Não, Então por que tá agarrada nesse saco? a gente tá se entendendo. Eu tenho batido nesse saco há meses. Tá errado. Jesus ensinou a não bater, pelo contrário. Ensinou a oferecer a outra face. Mas esse saco serve pra isso mesmo, isso aqui é pra bater, ó. Para! Agora você vai ter que dar outra face. Vai, tá? Face, ali, vai. Você tá entendendo tudo errado. Quando Jesus diz pra você dar outra face, é pra você não retribuir o mal com o mal, entendeu? Ele falou claramente. Se alguém te ferir na tua face direita, oferece a outra. Aí você tá levando ao pé da letra. Então todas as pessoas boas seriam um saco de pancada das pessoas ruins? Então se alguém vier me bater, eu posso descer o sarrafo. Você pode se defender. Isso faz parte da natureza humana. Jesus não condenou a defesa, condenou a vingança, entendeu? Ah, mais ou menos, né? O cara fala que é pra oferecer outra face. Você diz que não. Tu já multiplicou o pão? Eu vou com ele, né? Vai, Saquinho, pode bater. Caraca, a gente tá há mais de 2000 anos tentando entender o evangelho e ainda leva tudo ao pé da letra. Vai, mas tem outro jeito de entender uma coisa que tá escrita? Moça, eu sei que é difícil. Faz o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesma. Não tem como errar. Amar o próximo? Gente, quero o próximo aqui depois de mim, no saco. Opa, eu... Você? Ah, então vem cá que eu te amo. Eu te amo. Casa comigo, por favor, por favor. Ai, cara, poxa, eu achei que nunca ela ia se tocar e vir falar comigo, porque eu já tô gostando dela já tem um tempo, sabe? E, poxa, eu achei que ela não soubesse o quanto ela tava me machucando com essa indiferença comigo, entendeu? Ô, amigo, para com isso, cara. Não consigo, cara. Cara, vida que segue, cara. Pois é, mas e aí como é que eu fico, meu coração, que eu entreguei pra essa loura, que chegou aqui, me bateu,
de uma maneira como ninguém nunca me bateu antes. Mas calma, cara. Olha só, isso nunca ia dar certo. Isso é um amor impossível. Você entende isso, né? Ah, amor impossível nada, cara. Desde que eu terminei com aquela bicicleta ergométrica, que eu preciso encontrar um novo amor, nem que seja essa moça. Olha pro seu lado. Você? Não, cara, eu tô falando da esteira. Não, claro, eu sei, imagina, claro. Pô, pelo amor de Deus, tá me estranhando? Não, de jeito nenhum. Tu viu o jogo ontem? Foi legal. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje a nossa conversa da Escola do Espírito, nessa manhã de domingo, será sobre quando alguém te ferir na face direita, apresenta-lhe também outra, de Humberto Roden, do livro O Sermão da Montanha. E como é interessante, né, essa temática, como ela sempre traz a questão da interpretação ao pé da letra. E esse vídeo é muito engraçado e muito feliz, porque ele faz a gente refletir o quanto nós precisamos entender de forma diferente o que o Cristo nos traz, né? O próprio, um dos atores, ele fala que já tem mais de 2000 anos que o Cristo passou por aqui e ainda não sabemos interpretar as palavras, né, seus ensinamentos. E essa parte é uma das partes interessantes do Evangelho, quando diz, né, de quando alguém te ferir na face, que ofereça a outra. E muitas das vezes as pessoas interpretam dessa forma, né? Então, bateu desse lado, eu tenho que oferecer esse. Dessa forma eu vou estar sendo humilde, vou estar sendo um cristão ao cumprir com esta temática. E, na verdade, o que o Cristo nos quer trazer é que não devolvemos, né, o mal com o mal, que possamos nós, diante de uma situação, né, negativa, diante de uma situação de conflito, de enfrentamento, de divergência, né, possamos nós oferecer a outra face, possamos nós mudar a paisagem, né, ter uma atitude positiva diante dessa situação. E também, que muito se fala e muito se diz a respeito dessa passagem, é a questão da defesa, né? O que Jesus condena é a vingança, mas ele coloca lícito a defesa, até porque, né, a autodefesa, ela além de ser um direito, é um recurso do nosso instinto natural de conservação, né? Seria masoquista você, diante de uma situação de agressão, de sofrimento, de violência física, verbal, psicológica, qualquer que seja o tipo de agressão e de violência em que um cidadão, uma pessoa esteja submetida, você abrir mão do direito de defesa, você permanecer nessa situação. Não é essa passividade que o Cristo nos orienta. Ele nos pede, né, para fazer uma reflexão de que essa autodefesa que é um direito lícito, que faz parte até da questão da conservação, do nosso instinto de conservação, porque você, para preservar a sua integridade, você aprende instintivamente a se defender, né? Então não é isso que é condenado, mas que essa autodefesa não nos dá licença poética de prejudicar o outro, aquele que nos prejudicou,
dá o direito para que a gente prejudique da mesma forma, para que a gente viole os direitos do outro, para que a gente faça justiça com as próprias mãos. E isso aí vem essa linha tênue para que percebamos a questão da vingança. E aí, muitas das vezes eu vejo alguns irmãos, né, através dos relatos, através das mediúnicas, das psicografias, das psicofonias, trazerem isso, né, trazerem a sua dor, trazerem o quanto sofreram, o quanto foram machucados e trazendo esse relato, justificando que hoje eles estão no papel daquele que estão cobrando desses que anteriormente machucaram, que anteriormente o feriram, né, legitimando a sua ação, a sua cobrança, né, a sua vingança, como se você estivesse cobrando. E ainda se justifica dizendo que não existe a justiça, não existe a lei do retorno, então eu estou fazendo isso. E devemos lembrar que a vingança, ela alimenta ódio, né? Ela retroalimenta e ela faz com que permite e perdura esse ruminar desse sentimento. O ódio, principalmente, o rancor, a mágoa, o ressentimento. E isso faz com que, ao alimentarmos a vingança, ao nos estacionarmos nesse pensamento e nesse sentimento, nos igualamos ao nosso agressor. E muitas vezes não pensamos dessa forma, né? Essa questão da justiça com as próprias mãos, o justificar a lei do retorno, e nos colocando como instrumento desse retorno, esquecemos, né, e não percebemos que estamos nos igualando ao agressor. Então, não estamos tendo uma atitude diferente, que é essa a proposta do Cristo, quando ele fala de oferecer a outra face, né, de modificarmos essa situação. De se uma situação desagradável nos chega, né, devemos mostrar a face oposta, devemos mostrar que há caminhos diferentes. Né? Se formos agredidos, se formos ofendidos, temos outro caminho para resolver essa situação. Podemos resolver de diversas formas e não necessariamente esse olho por olho, dente por dente. Né? Assim, se bateu, levou, né? E isso só perpetua um ciclo de violência em que justamente a proposta é que se quebre, que possamos ter atitudes diferentes diante de situações dolorosas, que magoem, que firam, né? Que possamos ter atitudes diferentes. E em alguns momentos, Roden, ele traz não resistir, fala sobre a não resistência ao mal. E eu achei interessante porque não investir. Ele faz uma reflexão muito interessante que não resistir ao mal implica em não investir contra ele, com a mesma vibração para combatê-lo, revidando com a mesma maneira ou com mais violência, e sim vencê-lo de forma pacífica, demonstrando não acolhê-lo em si. Então, diante de uma atitude agressiva, diante de uma mágoa, de um ressentimento, de algo que nos feriu, que nos magoou, quando a gente investe querendo combater com a mesma intensidade, nós estamos agindo também violentamente, porque às vezes nós somos muito reativos. Então, alguém nos diz uma palavra que nos fere, então imediatamente a gente rebate com outra palavra para combater, né? Feriu, mexeu e deu uma arranhadinha ali no nosso ego, e aí eu não posso ficar por baixo. Então, se alguém me disse algo, eu tenho que
rebater, eu tenho que retrucar na mesma, assim, papo. E isso faz com que a gente esteja devolvendo na mesma moeda. E a proposta que faz é que ao agir dessa forma, a gente está agindo também violentamente. E é essa o sentido de entender, de fazer um outro caminho. E sim vencer essa atitude de forma pacífica. Não acolher esse sentimento. Não acolher essa agressividade. Não acolher esta violência. E aí, isso a gente pode dizer que isso é fácil? Não é fácil. Né? Como é difícil não acolher a violência. Como é difícil sermos pacíficos. Porque a gente fala tanto em paz, a gente fala, né, a paz do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. E falamos muito de paz e de passividade, só que não é fácil. Não é fácil manter uma atitude pacífica. Né? E aí eu lembro muito, quando a gente, lendo sobre essa temática, da questão do revidar, né? Do evitar esse revide, do transformar uma atitude negativa, algo negativo em positivo, buscar outro caminho, fazer o contorno, como a sabedoria da natureza, a água, né, quando ela tem muitos obstáculos no caminho, ela vai contornando, ela vai achando e abrindo outros caminhos para seguir em frente. E essa sabedoria nós precisamos ter. E não é fácil. Eu lembro muito que às vezes a gente lê o Evangelho, uma passagem do Evangelho de manhã, ao acordar, e a gente diz, não, hoje a minha proposta é ser tranquilo, eu não vou me aborrecer, eu vou ter um dia de paz, de equilíbrio, e eu vou conseguir contornar, né, todas as adversidades, enfim. Aí saímos, vou dar um exemplo de quem enfrenta o trânsito, dirigindo. Aí você entra no seu carro, né? Aí você vai dirigir, e aí quando você sai, aí um abençoado corta você toma já aquele susto, alguém bloqueia o caminho porque para no lugar indevido e está conversando com ciclano, com Bertrando, e ali impede. Tem aqueles que invadem, né, o sinal, cortam, ficam costurando, e aí você toma susto porque do nada surge uma moto, uma bicicleta, e a gente tem que estar atento, e aí você começa a ficar tenso, e aí, né, vem os impulsos daqueles nomes bonitos que às vezes, né, nos chegam à mente, às vezes não sai, mas os balõezinhos aqui, e aí a gente já começa naquela proposta que de manhã, ao acordarmos, ao fazermos a nossa oração, fizemos aquela proposta de termos paz, de termos equilíbrio. Logo no início começa o exercício. Às vezes já em casa a gente tem alguns aborrecimentos. No quem vai pegar ônibus, transporte público, que não passa no horário, que não para no ponto, que para mais adiante, você tem que correr, que quando você chega próximo arrasta, e aí você já fica com raiva porque o próximo vai demorar e você já vai chegar atrasada no trabalho, né, no seu compromisso, no médico, enfim. Então vai criando um ciclo de estímulos externos que vão nos mobilizando, fazendo barulho nesse nosso ritmo interno, fazendo com que essas atitudes, essa passividade, que deve ser uma atitude interna para exteriormente, através das nossas ações, se tornar perceptível, a gente começa a perceber que não é tão fácil assim. Que nos desequilibramos muito facilmente, apesar de entendermos a necessidade de estarmos em equilíbrio, e quando conseguirmos esse equilíbrio, as coisas externas não vão nos afetar de tal maneira a
nos tirar do prumo, percebemos o quanto isso ainda é difícil, o quanto nós, né, nos irritamos com tamanha facilidade. E tudo isso faz com que percebamos que precisamos reformar, precisamos transformar o nosso modo de ser, né? Mudar o nosso modo de agir. Esse é o convite dessa passagem. Precisamos perceber a necessidade de mudança, de transformação, né? Huberto, ele traz uma passagem: os atos externos são transbordamento natural e irresistível de uma poderosa atitude interna e permanente. O que é que isso quer dizer? Os atos externos são o transbordamento natural e irresistível de uma poderosa atitude interna e permanente. Ou seja, o meu modo de agir, né, as minhas palavras, as minhas ações no meu cotidiano, ele reflete essa atitude interna e permanente. Então, quando eu tenho essa proposta de manhã, quando eu faço uma oração, quando eu faço uma reflexão pela manhã, e eu me proponho a ter um dia mais tranquilo, ter um dia de harmonia, que eu vou ser mais vigilante com relação às minhas atitudes, às minhas reações. Essa é uma proposta. Eu acordo e proponho isso. Hoje, o meu dia, eu vou ser diferente, estar diferente. Só que a minha atitude interna, a minha permanência em termos de sentimento, né? Como internamente eu estou, não só naquele instante, mas como eu estou, como é que o meu mar de sentimento está. Ele está revolto, preocupado, cansado, estressado. Ele está em que fase da lua, né? A maré está alta, está baixa, as ondas estão altas, estão baixas, está um mar mais assim, tranquilo. Como é que eu estou? Então, isso vai refletir. Então, eu me proponho isso hoje, é um primeiro passo, só que numa primeira adversidade, num primeiro contratempo, eu me estresso, eu saio do prumo, porque significa que essa maré está uma calmaria só na superficialidade. E eu preciso estar em exercício contínuo para que isso seja um movimento e uma atitude, como ele fala, interna e permanente. E aí sim, de uma forma natural, essa passividade ela vai se transbordar nos meus atos externos, né? Como eu falei, isso é um exercício. Nós somos muitas vezes educados e condicionados a esse revide, né? Ainda a gente percebe na educação, se vai para a escola, aí diz, não venha apanhado. Se você apanhar e chegar em casa e eu souber que você apanhou, você apanha em casa. Se alguém lhe bater, bata também. Porque se chegar apanhado em casa, vai tomar uma surra por cima. Nós temos essa cultura da violência. Não percebemos, mas temos essa cultura do revide, de não deixar barato, né? E isso faz com que já esteja tão entranhado que não percebemos nessas pequenas atitudes, nessas pequenas palavras. Ah, fulano me disse uma coisa, eu não podia ficar por baixo, eu disse logo outra por cima. Nós somos muito reativos e não percebemos, e isso vai fazendo, porque quando Jesus fala dessa outra face, da vingança, de não revidar o mal, né, com o mal e sim tomar uma outra atitude, são nas nossas atitudes cotidianas. Nós pensamos que é só
um assassinato, uma coisa mais grave assim aos nossos olhos, mas essa mudança, essa transformação que precisamos fazer, essa passividade que precisamos trazer para o nosso íntimo, ela vai se refletir nas nossas atitudes, e as atitudes é no trânsito, e aí vai diminuir a violência no trânsito, diminuir os acidentes no trânsito, vai diminuir a violência na escola, porque hoje estamos sem aula, né? As aulas estão acontecendo na plataforma online, porém a gente lembra o quanto se passava, né, nos noticiários, briga de colegas, de violência tamanha com os professores, de agressão física, psicológica, verbal, de tamanho de muitos professores se afastarem do trabalho por problemas psíquicos, psiquiátricos, por conta dessas agressões. Vemos violência mesmo de levar arma para escola, percebemos violência virtual, como as pessoas ofendem as outras, como as pessoas se incomodam com o modo de vestir, de agir, com o estado de corpo do outro e como agride, né? Como estamos violentos, como devolvemos, né? Como achamos que podemos dizer o que quisermos, o que pensarmos, sem ter filtro. Precisamos ter o filtro. Eu não lembro com as palavras direitinho, vamos dizer assim, mas Joana de Ângeles, em um certo livro, ela fala que precisamos analisar os fatos com a lente do amor. Precisamos fazer isso, e esse é o convite do Cristo, né? Que tenhamos atitudes diferentes. E isso é necessário, isso urge. Precisamos modificar, precisamos mudar. E Roda, ele completa: quando o homem consegue cruzar a fronteira do pequeno ego humano para o grande eu divino, então toda a vida dele se transforma e ilumina com inefável força e claridade. E a partir daí, nada mais o entristece, o molesta, o ofende, o perturba. Ou seja, quando conseguirmos cruzar essa fronteira do pequeno ego para o grande eu divino, toda a pequenez, né? Porque essas questões que eu falei de trânsito, de vizinhança, nós estamos confinados. Quantas vezes a questão do barulho do outro, né? O som alto, que realmente incomoda, a falta de respeito, de cidadania, né? Sabemos das medidas de segurança com relação ao uso de máscara, dá o distanciamento e as pessoas não respeitam. Né? Você vai no supermercado, você vai e as pessoas estão coladas em você, sabendo que é necessário ter o distanciamento. As pessoas não utilizam máscara e quando utiliza de forma errada, que não protege nem a si e nem ao outro. Então, várias coisas, quando ele fala que com a fronteira, então toda a vida dele se transforma, ilumina com inefável força e claridade. E quando nós conseguimos essa luminosidade, nada vai nos entristecer, nada vai nos ofender. E se não somos ofendidos, não temos que revidar, não temos o sentimento de vingança, não achamos que precisamos dar o troco, porque aquilo não nos ofendeu. Então, procurar esse estado de equilíbrio, procurar esse estado de perceber que muitas coisas não devem nos atingir, só conseguimos quando a nossa atitude interna e permanente esteja nessa inefável força e claridade do nosso eu divino. Essa caminhada é fácil? Não, mas ela é a necessária. E interessante, né, falar dessa transformação necessária para a nossa iluminação, para o nosso progresso. Eu lembrei do ciclo de transformação, né, de metamorfose da borboleta.
E eu faço um convite agora para a gente assistir um videozinho dessa transformação e vamos prestar atenção em cada movimento dessa borboleta, em cada ciclo, em todos os movimentos que ela passa. E aí, no final, vamos refletir um pouquinho sobre essa transformação. A borboleta, né, ela sai do estado de ovo para a larva. No estado de larva, ela está ávida. Se vocês perceberam, ela come muito, porque ela precisa ganhar muita, né, gordura, muita massa. Ela precisa ter muita energia para a fase seguinte. A natureza é sábia. Eu lembrei de uma coisa. Nós estamos no confinamento e muita gente está agindo dessa forma, comendo. E vamos lembrar do açúcar alto, do colesterol, do triglicéride e do sobrepeso, da obesidade, todas as consequências que isso pode ter. O ciclo da borboleta necessita disso por conta de cada etapa. Nós estamos numa situação diferenciada, então vamos atentar para isso. E ela come ávida porque ela tem pouco tempo e ela precisa, né, tecer esse casulo, ficar ali para que haja as suas transformações fisiológicas, morfológicas, e precisa de energia, porque aquele período que ela está ali dentro, ela não busca alimento fora. Ela vai gastar as calorias que foram acumuladas durante esse tempo. E naquele momento que ela está enclausurada ali e que vão ocorrer suas transformações, que provavelmente são dolorosas, porque, né, tem estruturas que vão se rasgar, peles, rasgar estruturas mesmo para haver as transformações, e é doloroso. A partir daí, do casulo, né, da polpa, a crisálida, ela vai se transformar nessa linda borboleta, abrir suas asas e vai voar. E vai ter outra perspectiva. Vai ver o mundo de uma outra forma. Durante um período, ela rastejava.
Ela via o mundo na perspectiva ali, de quem rasteja, de quem vê um horizonte limitado. E quando ela voa, ela se transforma, ela começa a perceber a liberdade, né? Ela percebe que a alma dela é livre, no sentido de que ela pode transitar por muito mais lugares de forma diferenciada, com amplitude. Ela percebe que existe um horizonte à sua frente amplo. E é isso que nós precisamos, né? Precisamos, e eu lembrei muito disso, nesse período que vivemos. Nós estamos confinados. Esse confinamento, será que se assemelha a esse momento do casulo? Será que podemos utilizar dessa metáfora para perceber que quem está precisando ficar em casa, né, quem está nesse confinamento, que é doloroso, que traz limitações, que a gente se sente, né, com a liberdade cerceada, você não consegue estar junto dos seus entes queridos, abraçar, ter o contato físico, ter a troca, né, de olhar muitas vezes só através da tecnologia, mas que percebemos o quanto precisamos desse contato físico, desse calor humano, que isso nos tem feito, né, falta. Por que será? Para que será? Né, esse casulo, nós estamos nesse casulo, nós estamos aproveitando o tempo do casulo para perceber as transformações que são necessárias. E quando houver a oportunidade de sairmos desse casulo, estaremos na condição de borboleta? Estaremos na condição de borboleta, mas com pensamento de lagarta? Saberemos voar? Abrir as nossas asas? Pensemos sobre isso, né? Que possamos nós estarmos diferentes após tudo isso, termos atitudes diferentes, olharmos o mundo de forma diferente. Não nos cabe mais ver e agir no mundo como agíamos antes. Esse é o convite de toda essa situação. Mudança, transformação. Que possamos nós ter a sabedoria, né, de mudar, a sabedoria de perceber o que precisamos modificar e a coragem de burilarmos em nós aquilo que precisa ser burilado para que essa transformação se efetive. Obrigada pelos ouvidos pacientes e caridosos de cada um e que tenhamos uma semana de paz, de equilíbrio, de harmonia, de muita saúde e, acima de tudo, de muito amor. E assim, depois de ouvirmos a palavra reflexiva em nossas vidas, trazendo para nós esclarecimentos, novos conhecimentos e rumos para as nossas vidas. Passemos agora para o nosso tratamento e os irmãos que já estão na sua postura para recebimento do passe espiritual virtual, com suas garrafas com água ou seus copos, em posição comodamente, elevando o seu pensamento
a sua emanação de solicitação para os mestres, guias, protetores, os guardiões, para que assim faça essa transmissão de energia para os nossos bens. Fechemos os nossos olhos, fiquemos em posição confortável. Pensemos agora no grande amor de Deus sobre todos nós, da sua supercriação divina, das suas transformações de vidas que se faz a cada dia e a cada manhã. Umas bem perceptíveis, outras discretas, outras bem singelas e outras quase transparentes. Mas todos os dias tem grandes mudanças em nossas vidas. Jesus, através dos irmãos espirituais, nos deu um paz salutar, transmitindo para cada chakra do nosso corpo a energia necessária da qual precisamos para as nossas vidas e o nosso bem-estar. Dai, Senhor, o aroma suave para refrescar o corpo, nosso espírito e a nossa vida. Mas que esse bálsamo salutar seja para todos os que estão conosco comungando esse momento, que estão nos nossos históricos de vidas, que já passaram pelas nossas vidas e os que passarão e que encontramos a cada dia, a cada manhã. É importante que o bem-estar esteja presentemente na vida de todos os nossos irmãos, porque todos nós somos filhos de Deus. Que as nossas diferenças não sejam oportunidade para que não sejamos melhores ou superiores, seja de qualquer um, mas que as nossas diferenças sejam para nos aproximarmos mais e mais das realidades humanas. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma semana de muita paz. E assim, falando o nosso mantra, é que vamos encerrando esse encontro, dizendo que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê dias e dias de muitas alegrias, muitas suavidades e muita paz entre todos nós. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma semana também de esperança e que nossas lutas possam ser recompensadas pelo amor de Deus sobre todos nós. Um beijo no coração de todos e até a próxima.